Todo mundo encontrou? Amém? Vou fazer a leitura. São essas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. E quem quiser ficar de pé pode ficar, irmãos. São essas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que o destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábua de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com bertume, por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura debaixo e entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, e de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Irmãos, quando o pastor Adalto ele me fez o convite, para estar aqui nessa noite, trazendo a palavra do Senhor, e eu creio que essa campanha que nós estamos fazendo da família nasceu no coração primeiro de Deus. E ele, orientado pelo Senhor, ele trouxe para nós essa direção do Senhor. Porque nós sabemos, irmão, que o maior projeto de Deus aqui na terra é a família. Só que aquilo que é maior projeto de Deus aqui na terra também é o que o inimigo mais odeia. E é onde ele mais trabalha tentando destruir as nossas famílias. Então eu comecei a buscar do Senhor uma palavra, para que o Senhor pudesse falar conosco nessa noite. E o Senhor trouxe para mim a vida de Noé. E ali eu comecei a meditar, irmãos. E eu vi o quão profundo foi a vida de Noé aqui na terra. Porque naquela época, irmão, o que aconteceu? Deus, ele criou a humanidade. Mas ele nos cria com um propósito. Deus, ele cria um propósito, depois ele faz você nascer, para que você execute aquele propósito do Senhor. E o maior propósito de Deus é que a gente sirva a Ele. É que a gente viva tudo que Ele tem determinado para nós. Porque como a palavra de Deus diz, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só que naquela época, o povo se desviou do caminho do Senhor e começou a fazer tudo que era mal aos olhos de Deus. Aquilo ali começou uma corrupção tão grande, a violência ela começou a tomar conta do mundo de uma tal maneira que Deus olhou e falou: não tem como, eu tenho que exterminar todos da terra e começar de novo. Só que quando Deus olha, ele encontra um homem justo e íntegro, e esse homem era Noé. E Noé, ele servia ao Senhor. No meio, irmãos, eu fiquei pensando, hoje nós estamos aqui, quantas pessoas que estão aqui servindo ao Senhor, e naquela época era Noé e a família dele, que não tinha se corrompido diante de toda a humanidade. Então, ele era um homem que andava com Deus. Noé, ele ouvia a voz de Deus, porque quem anda com Deus conhece a sua voz e a reconhece.
E quem reconhece a voz de Deus, obedece. Porque pela fé nós obedecemos ao Senhor. E Noé, ele era esse homem separado aqui na terra. Então quando Deus decidiu que ia exterminar todos da terra, porque a violência já tinha tomado conta, Deus olhou e falou assim: mas ali tem um que me serve. Ali tem um que não se corrompeu diante do que o mundo tem para oferecer. Porque nós sabemos, irmãos, que o mundo está ali fora e ele oferece tudo que é mais fácil, os prazeres da carne. Mas Noé não, ele não se corrompia diante do que estava acontecendo. Então Deus falou com Noé: Noé, faça uma arca, eu vou destruir a humanidade, mas você e a sua família eu vou salvar, eu vou guardar no dia do dilúvio. E Noé, mais que depressa, o que ele faz? Ele começa a criar a arca. E eu fiquei ali imaginando, irmãos, naquela época de Noé, ainda não tinha chovido na terra. Então, você vê que Noé, ele agia por fé. E o que é fé, irmão? É aquilo que a gente vê? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pode tocar, não é fé. Fé é eu crer que aquilo que eu estou vivendo, no poder do nome de Jesus, será transformado. Fé é eu crer que não existe, mas pelo nome de Jesus, ele pode trazer a existência. E esse mesmo Deus que falava com Noé, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite e fala com cada um aqui. Sabe por quê, irmãos? Não importa a forma que você saiu lá da sua casa, não importa a situação que você deixou lá, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dar a fé de Noé. Deus, ele te trouxe aqui nessa noite para te renovar. Porque se você está vendo ali uma situação que não tem solução, Deus manda te falar nessa noite, para Ele tem. E Ele te trouxe aqui para mudar a sua história. Porque aquele que anda com Deus, ele não fica na mesma situação que ele está. Sabe por quê, irmão? Jesus, quando esteve aqui na terra, um dia Deus falou comigo, eu achei profundo: filha, Jesus por onde passava, nada ficava igual. Se ele chegasse numa casa onde tinha morte, ressuscitava. Se ele chegasse num lugar onde a doença estava, a cura chegava. Se ele chegasse num lugar onde o vinho acabava, ele transformava a água em vinho. Ele transformava qualquer situação. E esse mesmo Jesus, ele está aqui nessa noite. E se você crer, você verá a glória de Deus sobre você e sobre a sua família. Porque Deus, ele está voltando, mas ele não quer nos encontrar despreparados. O Senhor trouxe nós aqui nessa noite para nos preparar, porque nenhum de nós vai se perder, irmãos. Nenhum de nós. Nós entraremos no céu, mas a nossa família vai entrar conosco. Não importa onde que está a sua luta hoje. Se você saiu, seu marido ficou num bar, se o seu filho está nas drogas, ou se ele está mesmo até preso, não importa. O Deus que Noé servia é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. E Deus, ele está aqui nessa noite porque ele tem promessas na sua vida. Só que tem um detalhe, irmão: toda promessa que o Senhor faz a nós, ela passa pelo teste do tempo. E você começa a receber. No dia que você recebe a promessa, irmão, você sai pulando daqui. Nossa, eu recebi a promessa, Deus vai salvar a minha família. E você chega lá hoje, você vê a situação do mesmo jeito. Só que Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida a sua promessa. Então, irmãos, Deus quer que nós saiamos daqui nessa noite com uma visão diferente. O Senhor quer trocar a nossa visão nessa noite, para quando nós chegarmos no nosso lar, mesmo que a gente veja que a situação continua do mesmo jeito, nós já vamos começar a declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você vai lavar a roupa do seu esposo, você vai fazer um almoço para o seu filho, começa a profetizar: eu vou preparar o alimento porque o profeta vai chegar, porque o homem de Deus, ele vai chegar. E você já vai começar a olhar ele com um olhar de fé, que o Senhor já vai transformar a vida dele. Porque nós andamos é por fé, irmãos. Porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela é um exercício. Nós temos que exercitar a nossa fé todos os dias. E Noé, ele começou a criar aquela arca. E
comecei a imaginar. Nunca tinha chovido, Noé criando uma arca enorme. E você acha que foi fácil, irmãos? Que Deus só falou com ele, Noé, cria a arca, ele criou, o dilúvio veio? Não. Com certeza as pessoas passavam perto dele ali e falavam, o que é isso que você está fazendo? Projeto é esse? Você é louco, não é? Porque nunca nem choveu. E ele devia zombar da fé de Noé. Só que quando você está firmado na rocha, você não tem tempo de olhar para os lados. Quando você está firmado na rocha, você não dá vozes àquele que tem tentado desviar você do propósito. Então, irmãos, eu tenho para falar para vocês nessa noite. Não conte a sua vida para qualquer pessoa. Sabe por quê? Ela pode vir te desanimar. Ela pode rir de você, achar, seu marido vai ser salvo. Porque Deus, irmãos, quando Ele fez uma promessa, que Ele salvaria eu e a minha casa. No dia que Ele fez a promessa, você acha que Ele não sabia como estava a minha casa? Você acha que Deus errou de endereço? Não, Ele não erra de endereço, irmão. Quando Ele fez a promessa, Ele já sabia como estava o seu lar. Ele já sabia como está a sua família. Só que para Ele nada é impossível. Só que nós iremos passar pelo teste do tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque primeiro Deus vai forjar o nosso caráter. Ele vai colocar em nós o caráter de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente recebe uma promessa, porque eu fiquei imaginando, Noé, no meio do mundo todo, só ele ia se salvar. Você acha que era qualquer promessa aquela? Você acha que Deus poderia fazer aquilo da noite para o dia? Não, Deus tinha que preparar Noé e a família dele para receber, porque era um grande propósito. E você ver a sua família sendo salva é um grande propósito. Mas para a gente receber essa bênção, irmão, nós primeiros que temos que estar preparados. Então, quando a gente recebe uma promessa, ali começa a vir as lutas, as dificuldades. Mas a gente começa a exercitar a nossa fé. Aquele que me prometeu é fiel. Aquele que me prometeu vai cumprir. E ali você vai rompendo. E Deus vai te dando força. E Deus vai te usando. E o mais interessante, sabe o que é, irmão? Às vezes você saiu da sua casa com uma prova tão grande. E você vem com o coração ardendo em fazer a obra do Senhor. Você encontra com uma pessoa com a mesma luta que você. Só que você conhece a Deus. Você dá uma palavra para ela. Só que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela penetra no mais profundo, a ponto de cortar, de dividir alma, espírito, junta e medulas. E aquela palavra que você dá para o irmão, na mesma hora ela volta e te edifica. E você consegue caminhar mais um pouco. Porque nesse tempo da promessa, o Senhor vai trabalhando em nós. E Noé ali, nesse tempo, ele não deixou de falar para o Senhor também. Ele não deixou de falar do Senhor para aquelas pessoas. Ele tentou avisar que viria o dilúvio. Ele tentou avisar, gente, larga o que vocês estão fazendo. Isso que vocês estão fazendo não agrada a Deus. Mas eles não davam ouvido, porque eles estavam afundados no próprio prazer, no pecado. Porque o pecado, ele abraça a pessoa de uma tal maneira que se não tiver alguém que interceda por ela, ela não consegue sair sozinha daquilo que ela está vivendo. E o que Deus falou comigo, irmãos, nessa noite, que a mesma coisa que Noé passou naquela época, que é o que nós estamos passando hoje. A terra hoje ela está corrompida, irmãos. A terra hoje está cheia de violência. Hoje, quando eu estava me preparando para vir para o culto, eu vi uma notícia hoje que eu fui atrás da minha mãe e eu senti uma tristeza tão profunda de ver um filho matando a sua própria mãe e a sua própria filha hoje. Então, a nossa vida hoje aqui na terra não está diferente da época de Noé, não. Só que nós somos o Noé da nossa época. O Senhor olhou para nós e falou: eu vou salvar você e a sua família. Nós somos o Noé separados hoje, nesse tempo, irmãos. E o Senhor, Ele quer fazer através de nós. É tempo agora de nós levantarmos e anunciarmos que Jesus está voltando. Mas uma coisa eu quero falar para vocês, irmão. Nenhum se perde quando a gente está na presença do Senhor. Eu sou testemunha viva, porque a minha mãe está ali, tem 76 anos que ela serve ao Senhor. E quando ela casou, o meu pai ficou somente 1 ano na presença do Senhor e depois não serviu mais. E a minha mãe, com 7 filhos, começou a criar os 7 filhos na presença do Senhor. E ela não deixava um em casa,
com meu pai, 2, 3, e ela levava os 7, porque ela tinha tanta fé que alguém ia ajudar ela quando ela saísse do culto. Um vinha carregando o colo, o outro segurando a mão, e minha mãe não faltava de culto não, se tinha 5, 6, ela ia em todos. E ali ela foi crescendo, nós fomos crescendo na presença do Senhor. Mas chegou um tempo que todos os filhos saíram da presença do Senhor e ela se encontrou sozinha, ela e Deus. Mas ela desanimou, irmão? Não, ela continuou a mesma posição de serva fiel ao Senhor. E a minha mãe, eu achava tão interessante que ela nunca amaldiçoou nenhum filho. Você já vai sair? Você não está... Não. Ela sabia para quem ela contava o problema dela. Ela abençoava cada filho e corria para o joelho, porque ela sabia que era no joelho que ela iria ver os filhos dela voltando para o Senhor. E com o tempo passando, alguns filhos foram voltando. E esses que foram voltando, uniu a ela para buscar a salvação dos demais. E ali a gente começou a buscar o Senhor. E o meu pai, um homem muito correto, um homem muito honesto, mas ele não tinha o Senhor. E quando a gente não tem o Senhor, a gente não tem nada. E ele era um homem muito nervoso. Ele era um homem muito nervoso, porque ele não tinha o Senhor. Ele não pensava para falar. E muitas das vezes a minha mãe recebeu conselhos. Larga ele, separa. Só que uma vez Deus me falou uma coisa que eu achei tão profundo. A minha mãe, ela amava mais a alma do meu pai do que a própria vida dele como um homem e mulher. Porque quando você ama uma alma, você sabe que ela vale mais que o mundo inteiro. E se a minha mãe tivesse desistido do meu pai, hoje eu não poderia estar aqui contando um testemunho. E aí nós começamos a orar para que Deus completasse a salvação no nosso lar. E ali os anos foram se passando, lutas nós tivemos, irmão, muitas aflições, né? Só que o que acontece? Ano passado, no começo do ano, eu estava arrumando casa, faxinando. Quando eu saio da cozinha para a sala, Deus fala comigo: filha, vou levar o seu pai. Eu sentei no sofá, perdi as forças e comecei a chorar. Falei: Deus, eu não estou preparada. Só que na mesma hora que eu falei, Deus, me perdoa. É um privilégio tão grande saber o que o Senhor vai fazer, porque o Senhor está me mostrando que é para intensificar, porque ele ainda não está salvo, ele não está preparado. Eu fui e falei com a minha mãe. Falei: mãe, Deus mostrou que vai levar o papai. Então vamos fazer propósito com o Senhor, porque Deus vai salvar, porque nós temos promessa. E ali a gente começou a orar 3 vezes ao dia. A gente começou a jejuar. Eu jejuei até a partida do meu pai. E ali, irmãos, você acha que quando a gente começou a orar, a gente via alguma coisa acontecendo? Não. Só que Deus falou comigo: filha, cabe você orar. Quem executa o propósito sou eu. Quem executa o projeto sou eu. E a maneira que eu vou fazer não importa. Só importa que eu sou fiel e vou fazer. Então eu confiava que eu não podia deixar de orar, mas que Deus ia fazer. A forma que Ele ia fazer para mim não me importava. Mas eu sabia que para o Senhor eu ia devolver meu pai. Mas o Senhor não ia permitir ele morrer sem salvação. E ali, irmãos, nós oramos. Quando foi em abril, Deus falou isso comigo mais ou menos no começo do ano. Quando foi em abril, meu pai sofre um AVC. Nós internamos ele na casa de saúde e não podia ficar ninguém lá dentro com ele. E o AVC dele tinha sido grave, ele não conseguia falar, um lado todo esquecido. Eu comecei a chorar e falei: Deus, eu não posso nem entrar para fazer um apelo para o meu pai. Mas eu vou fazer um clamor, Senhor, ao Senhor. E o Senhor vai ter misericórdia, não vai deixar ele partir, Jesus. E ali nós começamos a orar para Deus poder mover ali. A gente tentava entrar, eles deixaram a gente só olhar meu pai de longe. E ali eu orando: Jesus, tem misericórdia. Deus, nós temos promessa. E ali eu sei que a enfermeira chega: não tem como aceitar seu pai aqui mais não. Contrata uma ambulância e leva ele para outro hospital. Contratei a ambulância e fui. Cheguei no hospital, não aceitaram o meu pai para internar ele na UTI. A enfermeira da ambulância fala comigo: vamos para outro hospital. Fomos para o Cazu. Chegou no Cazu, eles colocaram meu pai naquelas primeiras salas ali na recepção. Colocaram ele lá e ninguém ficou lá com ele. Ele ficou sozinho. E na casa de saúde a gente não podia entrar. Eu olhei para minhas irmãs e falei assim, porque o crente ele vê a oportunidade em tudo. Eu olhei e falei assim: é agora que nós vamos fazer um apelo para o nosso pai. O Senhor preparou esse momento. E eu cheguei até meu pai, ele não conseguia falar, porque ele tinha acabado de sofrer um AVC. E eu falei assim: papai, o senhor quer aceitar Jesus?
Ele falou, quero. E ele voltou a falar normal na mesma hora. Ele voltou a falar. E ali eu falei, eu vou orar, o Senhor vai repetir. Ele foi repetindo. Depois nós confessamos o pecado. E eu achei tão lindo que no final eu falei, amém. Ele falou, eu e a minha família é de Jesus. Ele tinha acabado de aceitar Jesus, já profetizando que ele e a família dele é de Jesus. Porque esse é o Deus que a gente serve. E ele tinha que ficar internado. E aí, como Deus já tinha concluído o propósito, eu falei, minha irmã, vou embora para ficar com a minha mãe. Quando eu chego em casa, irmãs, ele tinha que ficar 3 dias no TI. Chega em casa, o telefone toca, minha irmã. Meu pai recebeu alta e está chegando em casa. As coisas de Deus para o mundo realmente é loucura. Aí meu pai chegou, ele tinha saído carregado, ele estava sendo só amparado. Porque Deus, quando chega, ele muda até o diagnóstico. E ali, eu cuidando do meu pai, né, com mais cuidado naqueles 15 dias, eu comecei a orar e falei com Deus, Deus, somente o Senhor sonda o coração. Eu tenho orado para o meu pai ser salvo e ele te aceitou. Mas confirma para mim, Senhor, se ele te aceitou de todo o coração, para mim saber qual a oração que eu vou fazer daqui para frente. Se eu vou ter que continuar orando para ele, né, quebrantar o coração, ou se o Senhor já fez a obra. E ali eu continuei orando no propósito e jejuando. Quando tinha 15 dias que o meu pai tinha aceitado Jesus, eu sentado do lado dele, cuidando dele, Deus falou comigo, filha, quando uma pessoa me aceita verdadeiramente, ela é transformada. E o seu pai, desde o dia que ele me aceitou, ele não foi mais a mesma pessoa. O linguajar dele mudou. Ele já não é mais aquele homem nervoso. Ele já é um homem amoroso. E Deus começou a confirmar a salvação do meu pai. Passou uns dias, eu fui comprar os medicamentos dele, o médico tinha passado para 4 meses. Quando eu cheguei lá, Deus falou assim, filha, não dará tempo dele tomar tudo. E realmente não deu. 3 meses o Senhor o levou. Mas eu sei aonde o meu pai está nessa noite. Porque a promessa do Senhor, ela se cumpriu na nossa família. E Deus, irmãos, Ele nos trouxe aqui nessa noite para fortalecer a nossa fé. O Senhor, Ele nos trouxe aqui nessa noite para reavivar a promessa que Ele fez na sua vida. Irmãos, não importa a forma que você deixou lá o seu lar. Não importa a forma que você está vivendo dentro da tua casa. Mas creia que seus pais, os seus filhos, a sua família será salva. Sabe por quê, irmãos? Aonde tiver uma pessoa orando, Deus, Ele está ouvindo. Às vezes não acontece no nosso tempo, não acontece da maneira que a gente quer, mas porque Deus, Ele quer ver a nossa fé. Ele quer ver se nós vamos desistir. Só que nós não somos daqueles que retrocedem, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. E nós estamos aqui, irmãos, porque Deus mostrou que essa campanha será algo tão profundo que Deus vai fazer. Eu quero deixar algo aqui para os irmãos. Conte o testemunho, irmãos. Conte o testemunho. Volte aqui para contar o que Deus vai começar a fazer na sua família. Sabe por quê? Porque a gente faz campanhas, mas a gente quer ouvir o testemunho. Porque o testemunho, ele edifica a vida de quem está ouvindo. E eu tenho tanta fé que ninguém está aqui por acaso. Porque ninguém é obra do acaso. Quando nós nascemos com um propósito. Nós nascemos porque Deus, Ele sonhou com nós. E, irmãos, ninguém nasceu aqui na família errada. Deus, Ele não erra destino. Deus, Ele não erra endereço. Nós nascemos exatamente aonde Deus queria. Ah, irmão, mas tem família que é muito mais fácil. É porque Deus viu em você um soldado valente, fiel, que Ele pode confiar. Ele viu em você um soldado que aguenta essa batalha. Ele viu em ti um soldado que vai para a guerra, que vai glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Se nossa vida fosse tudo fácil, como que nós estaríamos aqui para glorificar o nome do Senhor? Como nós estaríamos aqui nessa noite para testemunhar o que Deus, Ele faz? Então, irmão, a palavra nessa noite é que nós sejamos como Noé. Noé, ele nos ensina que nós temos que andar com Deus. Noé nos ensina que nós temos que ter fé e obedecer. Porque quem tem fé obedece à voz de Deus. E a voz de Deus para nós nessa noite: não desista da sua família, porque eu vou entrar no meio dos seus e eu vou mudar a história. E vocês vão estar aqui para contar a
aquilo que eu farei através de vocês, porque aonde que tinha vergonha, eu darei dupla honra, porque eu sou um Deus que restituo, e Deus vai restituir famílias aqui que foram roubadas, que viveram tanto tempo no sofrimento, mas Deus manda falar que o Deus que restitui, o Deus que transforma, o Deus que pega aquilo que não é para que seja, é o Deus que está aqui nessa noite, e é o Deus que fala com você, e Ele trouxe você aqui para renovar a sua fé, a sua esperança, e Ele manda te falar que a promessa não morreu, a promessa ela continua de pé nessa noite, e Deus vai fazer grandes coisas através da sua família. Aquilo que você olha e acha que não tem mais jeito, Deus manda falar: dobra o joelho, porque eu estou ouvindo o clamor da sua oração, porque para mim nenhuma oração fica perdida, nenhuma lágrima cai, porque Deus recolhe antes que ela caia, irmão. Deus tem colhido lágrimas aqui, gemidos inexprimíveis. Tem vezes que você não tem força para orar, você só chora. Deus manda falar que Ele entende a sua dor, mas que ela vai ter tempo para acabar. E se você crer, você dará a glória de Deus sobre a sua família. Se você crer, você vai viver um novo tempo. Você já não vai caminhar sozinho mais para a igreja. Você vai ver o seu esposo com você, aquele filho que está distante. Irmãos, se você soubesse o poder de uma oração, você não deixaria nunca de orar. Sabe por quê, irmão? Se aquele que está longe do caminho do Senhor, ele está sendo livrado da morte. Às vezes você não vê. Você está orando ali e não vê, mas às vezes um laço de morte é cortado no meio da sua família. Aquela pessoa que ia morrer ali sem salvação, através da sua oração, o Senhor livra ela, porque a palavra de Deus diz que Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Se você tem tido compromisso com Deus, não será em vão, irmãos. Você voltará aqui para dar o seu testemunho. Você voltará aqui para contar que você e a sua casa servem ao Senhor. Irmãos, nessa noite, Deus, Ele quer renovar a fé nos corações. Aqueles corações que estão tão sofridos pelo tempo de espera. Aqueles corações que às vezes a fé quer fraquejar. Deus, nessa noite, Ele fala que quer renovar a sua fé. Porque Ele não quer que você desista. Muitos podem ter chegado aqui nessa noite com o pensamento: eu não aguento mais, eu vou desistir. Deus manda te falar que não é tempo de desistir, porque a promessa já está quase chegando ao fim, para que ela venha se cumprir. E Deus te trouxe aqui nessa noite, irmãos, porque a promessa vai se cumprir na sua vida. E eu gostaria de chamar aqueles que estão aqui nessa noite, passando por momentos difíceis em sua família, aqueles que têm orado, clamado, chorado na presença do Senhor, para ver o seu lar transformado. O Senhor, Ele está aqui, e Ele manda te falar que Ele entra hoje na sua causa. Ele entra hoje para mudar a história da tua família. E se você crê, você vai voltar aqui para dar o seu testemunho. Então eu quero chamar aqui na frente, irmão, aquele que está com a fé abalada, aquele que está desanimado, aquele que tem passado por momentos difíceis na sua família. O Senhor, nessa noite, Ele quer mudar a sua história. Irmãos, aqueles que sentir desejo de vir aqui na frente, receber essa oração, eu vou estar pedindo o pastor Adalto para estar aqui orando, né? Por essas pessoas que querem que a promessa seja reafirmada nessa noite. Porque passar pelo teste do tempo não é fácil, irmãos. Muitas das vezes a nossa fé, ela quer fraquejar. Mas o Senhor nessa noite quer renovar nossas forças. E nós vamos andar como águias. Sabe como que a águia anda? Ela anda acima dos problemas. O problema está aqui. E a águia, ela anda por cima dos problemas. E o Senhor te fará como uma águia nessa noite. Que quando você chegar na sua casa e você olhar aquele problema, você vai andar por cima daquele problema. E só vai olhar e falar assim: Deus, eu já vejo um profeta entrando dentro do meu lar. Eu já vejo um homem transformado entrando dentro do meu lar. Sabe por quê, irmão? A gente não pode desistir de orar por salvação. Porque uma eternidade sem Deus, irmão, não tem como nem a gente imaginar. Porque um dia de sofrimento já é tão terrível. Imagina uma eternidade sem o Senhor. Então nessa noite, irmão, aquele que sentiu o desejo no coração de vir aqui na frente e receber essa oração, porque Deus nessa noite, Ele quer renovar as promessas. Ele quer transformar a sua história. Ele quer renovar a sua fé.
Você não vai sair daqui da forma que você entrou. Você vai ver a transformação na sua família. E você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado, irmãos. Nessa noite, o Senhor está mudando histórias aqui. O Senhor está fazendo um novo tempo. Porque para Deus não há nada impossível. Não há nada que Ele não possa mudar. Não há nada que Ele não possa transformar. E nós cremos, irmãos, que nós estamos vivendo algo novo aqui nessa noite. Porque o maior projeto de Deus na terra é a família. E nós não vamos desistir da nossa. Nós entraremos no céu, mas a nossa família entrará conosco. Porque essa é a promessa do Senhor para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A igreja fica de pé. Você, querido, quer receber a sua oração? Vem cá.